versos 10 ao versículo de número 16. Irmãos, antes de ler os versos 10 até o versículo 16, eu quero recapitular o que nós estamos estudando aqui no capítulo 2. Na primeira pregação do capítulo 2, que foi dos versos 1 ao 3, o que é que nós olhamos? Nós olhamos que Pedro ele está vaticinando, ou seja, profetizando que dentro da igreja iriam surgir falsos mestres. E Pedro faz um paralelo dos versos 1 ao 3 do capítulo 2. Foi o primeiro sermão do capítulo 2. Pedro diz, olha, assim como no Antigo Testamento, assim como surgiram, assim como tinham profetas de Deus que falavam da parte de Deus, assim também surgiram, e ele joga isso no passado, falsos profetas. E aí ele diz assim, também surgirão, jogando no futuro agora, assim como no meio do povo de Israel, nós sabíamos que tínhamos profetas, Ezequiel, Isaías, aquela lista de profetas maiores, tudo homem usado por Deus, eles assim também surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, assim também surgirão dentro da igreja falsos mestres. E Pedro diz que esses... E aí, irmãos, eu quero que você entenda que esse capítulo 2 aqui de Pedro, ele não está tratando do pagão, ele não está tratando de seitas, por exemplo, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Umbanda, seja lá. Não está tratando nada disso. Esqueça isso. Ele está tratando de heresias dentro da igreja. Ele vai dizer que surgirão dentro da igreja falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. E Pedro diz assim, olha, eles vão introduzir essas heresias secretamente, algumas traduções trazem dissimuladamente. E isso é curioso, irmãos, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui ao meu lado uma garrafa de água de 2 litros, mas que fosse introduzido uma quantidade ínfima de veneno, essa quantidade de água, mesmo sendo água cristalina, própria para o consumo, eu morreria pela quantidade de veneno, mesmo se fosse uma quantidade ínfima. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, nós precisamos urgentemente de discernimento. Porque a primeira coisa é você, para entender os hereges, às vezes você se coloca na posição de entendedor da Bíblia, achando que os falsos mestres é um cara que vem falando de A a Z mentiras. E não é assim. Os falsos mestres, eles falam verdades. E é aí onde está o perigo. Porque quando nós pegamos, por exemplo, um herege de mão cheia, irmão, já está escancarado. Agora, quando nós lidamos com alguém que fala várias coisas alinhadas e cirúrgicas, aí está o perigo. Porque você diz, rapaz, pense no negócio verdadeiro, pense no negócio verdadeiro. Então, aquilo que eu falei semana passada, o engodo é uma mentira com lógica. Você coloca verdade, 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 e introduz a heresia, verdade, 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 verdade. Então, a heresia ela pode ser colocada no começo, mentira, verdade, 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 verdade. Eu posso colocar verdade, 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 mentira no meio, verdade, verdade, verdade. Ou senão eu posso falar verdade, 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 e por último eu coloco a mentira. Então, o que é que acontece? Os falsos mestres, eles são perigosos porque eles falam, não sempre, todas as vezes, mentiras, mas eles falam verdades também. E é por isso que há uma necessidade imperiosa e urgente
de nós termos discernimento, para que nós possamos, diante daquela fala verdadeira, olha, estou vendo aqui, conseguir na hora pegar a heresia no meio disso aí. E aí, semana passada, nós vimos outro sermão, que foi que esses hereges, e interessante que o primeiro sermão dos versos 1 ao 3 mostra que eles vão ser destruídos, mas muitos seguirão eles. Eles vão arrastar pessoas, irmãos. Vão arrastar, usando uma linguagem das redes sociais, das plataformas midiáticas, eles terão muitos seguidores. E Pedro vai dizer, olha, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Embora seja uma má notícia que dentro da igreja vai explodir de hereges, que creram no Senhor Jesus, que se batizaram, que foram novo convertido, e que os anos foram passando, eles foram ganhando cargos, e foram galgando, e um dia, de repente, estão no púlpito, ou ensinando em outra área. Pedro diz, eu quero dizer que eles vão ser destruídos. E ele deu 3 exemplos, nós vimos semana passada, de como Deus, ao longo da história, destruiu todos aqueles que se rebelaram contra ele. Nós vimos dos versos 4 até os versículos 9. Dois movimentos. Deus protege os piedosos e destrói os que se rebelam contra ele. E aí Pedro dá 3 exemplos que nós vimos. Primeiro, na rebelião de Satanás. Nós vimos isso semana passada. Depois nós vimos na questão de Noé, onde ele poupou o justo e destruiu os ímpios com o dilúvio. No caso de Satanás, ele manteve os anjos fiéis, e nós sabemos o final do que vai acontecer com Satanás e com a corte dele. E aí nós vimos os últimos exemplos com a cidade de Sodoma e Gomorra, onde ele livrou o justo Ló com sua família e destruiu as 2 cidades depravadas às cinzas. E aí, nós terminamos nos versos 9, onde Pedro diz assim, ele chega na conclusão, né, quando ele dá os 3 exemplos dos demônios do dilúvio de Sodoma e Gomorra, ele diz, versos 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios do juízo. E aí hoje nós vamos estudar dos versos 10 até o versículo de número 16, que é onde Pedro vai tratar sobre o caráter dos falsos mestres. Vamos ler agora, dos versos 10 ao 16. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens, quem são esses homens? O que ele disse no início do capítulo 2, irmãos, os hereges que iam surgir dentro das igrejas. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles quem? Os hereges, difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles, ou seja, os hereges, receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão. Em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo,
que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Querido, se nos versículos 4 ao 9 da semana passada, Pedro elencou 3 exemplos na história como Deus livra os justos e castiga os ímpios, agora o apóstolo Pedro passa a descrever, irmãos, aqui uma coisa interessante. Ele passa agora, nesses versículos que vocês acabaram de ler comigo, a descrever o caráter disforme, melhor dizendo, dos falsos mestres. E Pedro aqui, ele vai mostrar aqui e denunciar a conduta reprovável dos falsos mestres. E o caráter deles sendo demonstrado aqui nesses versos. Queridos irmãos, Jesus deixou bem claro que pelos frutos nós vamos conhecer. E Pedro aqui agora está mostrando, dizendo assim, olha, agora eu não quero falar das heresias, porque ele já falou das heresias nos versos 1 a 3. Agora ele vai mostrar a conduta, o caráter, a alma desses falsos mestres. E aí, irmãos, ele traz uma lista de pecado até o versículo de número 22. Eu não fui até o verso 22 porque eu quero dividir melhor para nós olharmos detalhadamente essa questão aí. Mas vocês vão ver aqui que Pedro elenca vários pecados cometidos por esses falsos mestres. E eu quero ratificar, irmãos. Esqueça seitas aí fora. Ele está falando isso de líderes religiosos que estão pregando, que estão ensinando, ou pessoas dentro da igreja de Cristo. Dentro da igreja. E aí Pedro começa dizendo, irmãos, nos versos 10, como é a conduta desses falsos mestres. Ele diz assim, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. A primeira coisa do ensino desses falsos mestres é que eles não obedecem nenhum tipo de autoridade. Eles são refratários, eles são rebeldes, e a doutrina defendida pelos falsos mestres levam a uma rejeição deliberada de qualquer tipo de autoridade, principalmente a autoridade de Deus. Então veja bem, esses falsos mestres, por meio do ensino deles, esse ensino levam as pessoas a uma rejeição deliberada de qualquer tipo de autoridade. E Pedro vai dizer aqui que enquanto os anjos, quando ele falar aqui dos anjos, é dos anjos fiéis, enquanto os anjos maiores em forças e em poder do que os homens, porque se vocês continuarem lendo os versos 10, pelo menos na minha tradução diz assim, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Irmãos, aí ele continua nos versos 11, perdão. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Veja bem, meu irmão, a sua tradução nos versos 10, quando diz assim, não tem medo de infamar, a mim diz os seres celestiais. A de vocês diz autoridades superiores, certo? Não tem medo de difamar autoridade superiores. Por que a tradução minha, NVI, trouxe, ao invés de autoridades superiores, trouxe, por exemplo, a minha diz, aos seres celestiais? Porque no grego, a palavra para autoridades superiores é a palavra doxas, de onde vem a palavra doxologia, que é glória. Então, por isso que são seres gloriosos. É claro que o ensino dos falsos mestres despreza todo tipo de autoridade física também.
Mas esses aqui ele fala que são seres gloriosos, ou seja, eles desprezam e desrespeitavam seres gloriosos de autoridades superiores à nossa. Porque nos versos 11 diz: contudo, nem os anjos, esses anjos aqui dos versos 11, é anjos do Senhor, fiéis. Embora nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem a Os anjos são maiores em força e poder do que quem? Do que nós, seres humanos, aqui ele está querendo dizer. Embora sendo maiores em força e poder, fazem nem os anjos fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. A pergunta é: quem são esses seres gloriosos? A minha diz seres gloriosos, nos versos 10. Onde vocês trazem autoridades superiores. Quem são esses seres gloriosos ou essas autoridades superiores? Que nem os anjos fiéis do Senhor ousa fazer acusação e difamar. Quem são esses que nem mesmo os anjos de Deus têm coragem de proferir juízos infames contra eles, mas que os falsos mestres tinham coragem de difamar? Sabe quem são esses, irmãos? São os anjos caídos dos versos 4. Esses seres, que a tradução NVI trouxe dos versos 10, ele diz seres celestiais, e a do versos 10 vocês trazem autoridades superiores, são os anjos caídos, que nós chamamos de demônios. Mas por que é que Satanás e os seus anjos são chamados de seres gloriosos? Nós sabemos que eles são rebeldes contra o Senhor. Mas por que é que então Pedro chama eles de seres gloriosos? Simplesmente pelo fato de que Deus os criou gloriosos. Deus os criou em glória, como também criou todos os anjos em glória. Deus criou os anjos e nós sabemos que Deus deu poder a eles e Deus deu aos anjos uma autoridade superior à nossa. Porque os anjos ele têm uma autoridade superior à autoridade que Deus deu aos homens. Os anjos fiéis usam esse poder e glória que Deus dá para quê? Para servir a Deus e glorificar a Deus com esse poder que Deus deu a eles. Eles são, de acordo com Hebreus, os anjos fiéis, ministros que são enviados a servir a quem? A nós. O autor aos Hebreus diz: servir àqueles que hão de herdar a salvação, falando dos remidos. Só que, se os anjos fiéis usam esse poder e glória para servir ao Senhor, Satanás e os demônios usam isso para quê? Em rebeldia contra Deus. Mas que eles têm, em determinada medida, poder e autoridade, porque Deus os criou assim. O que é que, por exemplo, qual é o adjetivo que Jesus usa para se referir a Satanás, lá em João? Ele diz: o príncipe deste mundo. É assim que Jesus usa, príncipe deste mundo. Nós sabemos que, claro, com a permissão de Deus, mas ele teve autoridade para acabar com tudo que Jó tinha, com a saúde de Jó, com os filhos de Jó e com os bens de Jó. Claro, obviamente essa autoridade, ela não foge ao controle de Deus, mas Deus deu. Então, o que Pedro está dizendo nos versos 10 ao 11, acerca dos falsos mestres, e falando aqui, fazendo um paralelo com os anjos, é que os anjos bons têm razão em acusar aqueles que em certo momento pertenceram ao seu meio, ou seja, os demônios, que antes eram anjos, mas que depois caíram, se rebelaram. E ainda assim, os anjos fiéis de Deus evitam cuidadosamente levantar acusações contra Satanás e os seus ajudantes, deixando essa responsabilidade todinha de julgar os demônios na mão de Deus. E o que Pedro está dizendo assim, olha, embora os anjos do Senhor, que sejam superior a nós, não faz essas acusações, essas maneiras como os falsos mestres fazem. O que é que os falsos mestres, por exemplo, dos nossos dias faz? Eles entrevistam Satanás.
Veja a Record. Como é teu nome? Faz isso e faz aquilo todo. Então, Pedro, eu estou pegando um exemplo dos nossos dias. Eu não sei nos dias de Pedro como era essa maneira que ele falava, que Pedro diz assim: nem os anjos do Senhor, que é superior a nós, faz essas acusações e trata os demônios de Satanás dessa maneira como os falsos mestres fazem. E o que Pedro diz nos versos 11 é que a audácia desses supostos ministros religiosos não tem paralelo nem na esfera angelical. É isso que Pedro está querendo dizer. Apesar de os anjos serem maiores que os homens em força e poder, não profere autoridade não profere nenhum juízo infamante contra os seres caídos, contra as autoridades, nesse caso são os anjos que se rebelaram, mas coloca na mão do Senhor. O que Pedro está querendo dizer é que os ensinos dos falsos mestres, ele leva a qualquer insurgência com qualquer tipo de autoridade. Aí o que é que Pedro vai mostrar agora? O que é que a conduta desses falsos mestres? O pecado da blasfêmia. Veja comigo os versos 12. O que é que ele diz? Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instintos, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Esses líderes religiosos apóstatas, Pedro diz no início dos versos que eles são semelhantes a animais irracionais. E em vez de usarem o raciocínio que os distingue dos animais, porque o ser humano ele raciocina, o animal não. Os animais são seres irracionais. E em vez de usarem essa dádiva de Deus, que foi a mente, que foi o raciocínio, que nos distingue, não, pelo contrário, vive para satisfazer os apetites do corpo. Porque o animal é que é assim. Ele usa pelos seus instintos. Assim como muitos animais parecem existir apenas para ser abatidos, os falsos mestres avançam rumo à destruição, sem atentar para o seu verdadeiro chamado, a saber, glorificar a Deus e desfrutar o para sempre. São animais irracionais. E Pedro chama ele de ignorante, ou seja, fala mal daquilo que desconhece. São ignorantes, irmãos. São ignorantes. Sua ignorância se torna mais clara, de acordo com esse verso, que nunca se torna tão claro, irmãos, quando os falsos mestres criticam a própria Bíblia. Você veja interessante como é que nós estamos vivendo numa era onde pessoas que pregam a Bíblia usam as suas palavras para minar a autoridade da Bíblia. Você já pararam para pensar isso? Alguém chegasse e dizer assim, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é completamente inútil para mim. Você já pararam para pensar isso? Isso são os ditos pastores. Esses mesmos de Bíblia à mão, diz nós temos que atualizar a palavra de Deus. Eu peguei um vídeo de um pastor lá da igreja de Balneário Camboriú, junto com Pablo Marçal, isso antes de Pablo Marçal pensar em ser prefeito de São Paulo, onde os dois diz assim, justamente que a Bíblia contém sérios erros. Eu só fui copiar aquele link e mandar para a menina que congrega na igreja dele lá em Balneário Camboriú. Eu disse, te liga no teu pastor, vi só a situação dele. Mandei para ela. Ela visualizou, não respondeu nada. Conivente, irmãos. Conivente. Os dois numa sala e dizendo assim, mas nós sabemos
que a Bíblia está cheia de erros, tal, que a autoridade mesmo é a palavra falada, que é aquilo que a gente vê no seminário Rema, né? Palavra falada. É uma heresia desgraçada. E eu copiei só aqui, ó. Toma cuidado com esse teu pastor aí, ó. Só o falso mestre. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem os falsos mestres, irmão. Elas querem isso mesmo. Ficou calada. Por quê? Porque querem mergulhar na heresia. E aí, irmãos, uma vez que esses falsos mestres não possuem a vida divina dentro de si, são absolutamente incapazes de compreender as palavras, o modo de agir e as obras de Deus. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. E tem muitos homens natural de púlpito. Irmãos, qualquer igreja séria, ela deveria fazer um pente tão fino na hora de aceitar alguém como pastor da igreja dela. O primeiro pente, a primeira etapa, era fazer um check-up como se deu a conversão desse indivíduo. Por isso, irmãos, que é necessário fazer um filtro de membros que entram na igreja. É necessário, às vezes a pessoa acha que isso é legalismo, mas isso é para a saúde da igreja. Nós temos que fazer filtro de quem entra, porque esses que entram futuramente vão se tornar pastores, vão se tornar líderes. Porque quando não tem filtro na entrada da igreja, você coloca todo tipo de gente aqui dentro. E quando coloca todo tipo de gente aqui dentro, vai começar a explodir tudo. Por isso que a igreja ela deve ter a porta bem estreita para a entrada e a porta bem larga para a saída. Porque isso é a maneira de purificar a própria igreja desses falsos mestres. Uma vez eu estava evangelizando Eu evangelizei muito tempo, sozinho. E eu estava uma terça-feira à tarde lá no Manuel Afonso. Depois essas portas se fecharam. E eu tinha uma bis ainda, uma bisinha azul. E quando eu estava pregando, veio um camarada que era zelador de lá e disse assim: irmão, vá amanhã à noite lá no Vassoural, que a palavra está com o irmão. Aí ele deu o endereço da igreja. E eu fui para casa pensando, eu digo, meu Deus, esse indivíduo nem sabe quem eu sou, não sabe de onde eu venho, não sabe o que eu creio e disse que a palavra estava comigo amanhã à noite na igreja dele. Me diga se isso é uma igreja séria, irmão. Foi bem intencionado? Não. Possa ser uma pessoa sincera. Mas você veja a ingenuidade. E se eu for um falso mestre? Entendeu? Então, é preciso critérios, é preciso baliza. Igreja séria não dá um púlpito a todo mundo, não. Não é que ele vai centralizar o púlpito, não. Ele vai dividir a pregação com todo mundo, mas se estiver alinhado com a palavra de Deus. E o interessante é que nos versos 12, Pedro vai dizer que eles serão destruídos. Ele diz assim, parte B, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Alguma tradução diz assim, receberão a injustiça como salário, coisa do tipo. O que é que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos? Pedro está dizendo que eles serão destruídos, assim como animais, uma vez que escolheram viver como criaturas irracionais, morrerão como elas. Sua morte não será um sinônimo de extinção, mas morrerão sem honra e sem esperança. Irmãos, você sabe que pode ter uma pessoa não salva, isso é uma coisa até absurda de se pensar, mais real. É uma pessoa não salva liderando ovelhas de Cristo. Vocês pensaram que coisa perigosa é isso? Se ele não é salvo, ele é filho de quem? Das trevas. Ele é o quê? Perdido. E ter alguém na liderança de igreja, e essa pessoa é um filho de Satanás liderando a igreja. As ovelhas de Cristo vindo, sendo se alimentada por um filho das trevas. Meu irmão, não tem nada mais perigoso e diabólico do que isso, não. Vocês têm noção disso? Um filho de Satanás regendo e alimentando
as ovelhas de Cristo. Se passando por conhecedores de coisas espirituais. E por isso que eles serão destruídos. Esses falsos mestres queriam se passar por doutores nos assuntos espirituais, quando na verdade eram totalmente ignorantes. Blasfemavam com palavras malignas, atacando a verdade e fazendo apologia do erro. Porém, falavam mal daquilo que não entendiam. É isso que Pedro está dizendo. Quando a verdade é distorcida, irmãos, ou negada, quando a verdade de Deus é substituída por falsidade de heresia, então as situações conduzem inevitavelmente e necessariamente não apenas a um erro intelectual, mas sobretudo a uma profunda corrupção moral. Porque todo erro tem sua consequência. Esses brutos irracionais destinam-se à destruição, de fato. E Pedro menciona várias vezes a palavra destruição aqui. Vamos ver as vezes que ele menciona destruição. Vamos lá, versículo 3 desse capítulo. Olha, ele diz assim: em sua cobiças, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. E a sua o quê, irmãos? Destruição não tarda. Veja os versos 4 novamente. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, nós vimos que aqui é Tártaro, prendendo em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Veja, por exemplo, os versos 9, onde ele diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. A ideia aqui também traz destruição. Versos 12, mas eles difamam, desconhecem, são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. E serão corrompidos pela sua própria, capturadas e destruídas, e serão corrompidos pela própria corrupção. Veja novamente no versículo 17. Esses homens são fontes sem água e névoas, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Irmãos, não fique com raiva, doido, quando vê esses falsos mestres aprontando por aí. Não. O castigo dele já está mostrando aqui, irmãos. Vê que desgraça. A escuridão das trevas estão lhe reservada. E por fim, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do Senhor Jesus Cristo e o Salvador e Senhor Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Então, irmãos, esses brutos irracionais, eles estão destinados ao castigo eterno. Ou seja, ao procurar destruir a fé, eles mesmos serão destruídos. A própria natureza deles os arrastará para a própria destruição. Nós vamos ver no capítulo final, no último versículo desse capítulo, semana que vem, que Pedro vai dizer que como os porcos voltam ao lamaçal e os cachorros que retornam ao próprio vômito, são esses aí, esses falsos mestres. Irmãos, infelizmente, até que esse dia chegue, até que este dia aconteça, essas pessoas ainda são capazes de causar um grande estrago moral e espiritual na igreja. E até que esse dia chegue, irmãos, nós vamos ver escândalos e mais escândalos dentro da igreja, porque isso é profeta. Uma vez, pai viajando para Salvador, ele voltou para casa escandalizado. Ele disse que estava lá no mercado modelo lá em Salvador,
e chegou um cara cabeludão assim, e fumando, e o cara era totalmente ímpio, e o cara disse, meu irmão, conversando com outro painho do lado, ele não sabia que painho era crente, e nem conhecia painho, estava numa roda assim, no lugar público, e ele disse assim, irmão, falando com o calado, cara, eu tenho que arrumar um jeito para ganhar dinheiro, bicho. Não sei o que eu estou fazendo. Eu estou pensando seriamente em cortar esse cabelo, tal, e eu vou ver se eu consigo abrir uma igreja, porque isso está dando muito dinheiro, bicho. E ele falando sério. Pai, eu fico doidinho na hora, chegou lá contando lá em casa. Uma pessoa dessa, às vezes, se ele for um cara extremamente capcioso, não for um burro, o que é que ele faz? Ele começa a ver. Se for na igreja pentecostal, ele não precisa nem fazer um seminário teológico. Porque a igreja pentecostal, meu velho, entra de qualquer jeito, não precisa ter estudo bíblico, não precisa ter autoridade, entra de qualquer jeito. Mas se ele for um cara, ele vai lá, se infiltra numa igreja dessa, às vezes até para dar uma credibilidade, faz um seminário, abre uma igreja, o filho das trevas, e apronta todo tipo de desgraça. Todo tipo de desgraça. Qual é o outro tipo de pecado? Pedro menciona pecado do adultério. Versos 13, olha o que é que ele diz. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Eu quero só parar por aqui. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. O que Pedro está dizendo aqui nessa primeira parte é que, ao morrer, eles sofrerão pela injustiça que praticaram. Receberão integralmente o fim terrível que fizeram por merecer pela sua perversidade. Continua o versos 13. Consideram prazer entregar-se à devassidão. Entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Esses indivíduos aqui, eu vou lendo e vou comentando. Esses indivíduos aqui, desse tipo, são tão desavergonhados e dissolutos que realizam suas atividades pecaminosas em pleno dia. Quando Pedro diz assim nos versos 13, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, por que é que Pedro diz isso? Porque a maioria das pessoas, irmãos, quando querem se depravar, elas se regalam em seus prazeres quando chegam à noite, quando o dia finda. Por exemplo, as pessoas gostam das trevas. Nós temos um membro aqui na nossa igreja que ele é Uber, é Júnior. E ele geralmente roda à noite. E ele diz, Rafael, vocês não têm noção do que acontece à noite. Júnior sai num canto, pega outro. Júnior diz, olha, se eu contar a tu, e ele conta algumas coisas a mim, contando algumas coisas a mim. Ele diz, Rafael, ele não aparece não. À noite, eles passam o dia todo dormindo. E à noite eles saem para as boates. Eu vou buscar eles 4h30 da manhã, 5 horas. Se tu vê o que eu vejo, e também de festa, fantasia que eles vêm juntos, tu não tem noção não. O mundo está perdido. Sendo que esses, ele está se referindo, não são falsos mestres, são ímpios. Mas o texto aqui são falsos mestres. E Pedro assim, eles fazem isso à luz do dia. O pecado é normalmente cometido às escondidas, na escuridão. Paulo, por exemplo, ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, os que se embriagam, embriagam-se de noite. 1 Tessalonicenses 7. Mas essas pessoas aqui de Pedro desprezavam todas as normas de comportamento e entregavam-se à lascívia, até mesmo durante o dia. E ele continua os versos 13 dizendo assim, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de quem? Das festas de vocês. Vamos trabalhar no contexto histórico? Por que é que Pedro diz, eles estão se regalando nas festas de vocês? Vocês sabem, irmãos, que no primeiro século, na igreja ali a quem o Novo Testamento foi escrito, e se perdeu, infelizmente, porque seria muito bonito ter isso até nos nossos dias, antes de toda a Santa Ceia, a igreja primitiva, ela realizava a refeição chamada ágape, era a refeição do amor. Então, como era que se dava os cultos? Os irmãos, cada um trazia as comidas de sua casa,
todo domingo, fazia aquele banquete gigantesco, era assim que acontecia. Era a oportunidade daqueles irmãos mais pobres desfrutar de uma refeição abastada durante a semana. Então, cada um trazia, eles comiam muito ali, uma refeição boa, e depois eles realizavam a Santa Ceia. Essa refeição ágape que eles faziam, ela foi se perdendo no terceiro século e assim por diante, e se foi extinguida. E hoje nós continuamos só aquilo que é mandamento, né? Que é a ceia do Senhor. É por conta disso que, por exemplo, Paulo vai dizer aos Coríntios, falando da ceia, diz, olha, uns estão bebendo na frente do outro, uns estão deixando os pobres com fome. Por que eles estão dizendo isso? Porque tinha-se essa refeição. E o que Pedro está dizendo aqui, olha, eles estão se refastelando nas festas de vocês. Ou seja, na refeição que vocês fazem, eles estão aí dentro da festa de vocês. Como nódoas, dentro da própria festa, dentro do banquete dos santos, eles estão aí, se refastelando. Quando participam das festas de vocês. Ou seja, conseguiram se infiltrar-se no meio da igreja e até participavam das festas da comunhão. Porém, o interesse deles era se aproveitar de pessoas inconstantes. As pessoas que mordem a isca que os falsos mestres oferecem têm a alma inconstante. Esses mestres do mal, irmãos, eram insaciáveis na prática do pecado. A vida deles era como uma nódoa nojenta, uma verdadeira deformidade moral. Quantas mulheres já foram abusadas por pastores? Quantas mulheres e meninas que os pastores diziam, Deus está dando uma revelação aqui. É para você mandar uma foto sua daquele jeito, em nome de Deus. Ou vocês não viram, para todo mundo ver no jornal, pastor não, que isso não é pastor, isso aqui é falsos mestres, que a Bíblia dá nome, né? Nós não podemos chamar de pastor aquele que a Bíblia chama de falso mestre. Aquele chama de louco. Isso é assim, eu estou dizendo a vocês que o meu esperma é curador e vocês vão ter que tomar o meu esperma. E as irmãs iam lá e tomavam. Agora também é a besta. Por isso que ele diz assim, ele usa aqui, os instáveis. Ele usa essa palavra aqui. Ele diz assim, iludem quem? Quando ele no verso 14, iludem quem? Os instáveis. São pessoas que usam do poder, pessoas que usam do púlpito para abusar, irmãos. É dentro da igreja que nós estamos tratando aqui, irmãos, desse problema. E aí os versos 14 vai dizer que os olhos deles são cheios de adultério. Vê o verso 14? Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Olha aqui, ó. Iludem os instáveis. Vou parar por aqui. Mais escandaloso, irmãos, ainda é o fato de seus olhos estarem cheios de adultério e serem insaciáveis no pecado. Trata-se de uma descrição, irmãos, de homens que supostamente pregam sermões religiosos, ministram os sacramentos, aconselham os membros de sua congregação, mas seus olhos estão sempre à procura de uma mulher para que ele possa cometer adultério. Seus desejos lascívios, talvez encobertos pelas vestes de ministros, parecem insaciáveis. Os falsos mestres, irmãos, eles não apenas são adúlteros, mas desenvergonhados, pois praticavam e praticam suas imoralidades à luz do dia e viviam abertamente na luxúria carnal. Irmãos, tem coisas que eu queria dizer aqui agora, eu só não digo porque está sendo gravado. Porque como eu convivo com muitos pastores, e a gente começa a conversar uns com os outros, meus irmãos, a coisa é mais feia do que vocês pensam. Eu queria até dizer um exemplo que encaixar perfeitamente aqui. Mas, como isso é gravado, eu não posso dizer. Mas de pastores que estão em frente de igrejas,
igrejas pentecostais, e que o próprio filho do pastor falou comigo. Ele disse: Rafael, meu pai é um adúltero. Eu peguei no celular dele e ele negou. E eu e meu irmão tiramos print e mostramos a ele. E eles: você está querendo me acusando feito de Satanás. Eu não quero entrar mais em detalhe. Ele contou o meu pai. E ele, filho, é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, eu o conheço. Então, assim, irmãos, as coisas são muito sérias. E aí Pedro vai dizer que o seu coração é exercitado na avareza. Ele diz assim, final dos versos 14. E tem o coração exercitado na ganância. A de vocês diz ganância? Avareza. Por que esses falsos mestres? Eu vou, antes de comentar exercitado na ganância, por que ele diz que eles iludem os estáveis? Vamos parar para... Porque você diz, meu Deus, como é que a pessoa se submete a um negócio desse? Não é porque uma pessoa em boa consciência, o cara pedir, chega lá e diz assim, Deus está mandando tu fazer isso e aquilo. Mas para as almas, eles iludem os inconstantes, porque os inconstantes, aquelas pessoas, é fácil raciocinar que se é certo para aquele líder religioso, então não pode ser errado para mim, que sou um leigo. Se ele está pedindo isso, e se é certo, então para mim não. Os inconstantes agem assim. Mas agora eu quero voltar aqui para o coração são exercitados na avareza, na ganância. Ou seja, esses falsos mestres, eles não são amadores ignorantes não, irmãos. Eles são mestres na arte da sedução. Você não está tratando de alguém bobo. Você está tratando de alguém mestre na arte de enganar. A palavra avareza aqui pode ser associada a qualquer tipo de anseio desmedido. Mas no contexto pode se referir principalmente à avidez, tanto material quanto à avidez sexual. Isso significa que eram hábeis em sua ganância. Tinham técnicas apuradas e extremamente desenvolvidas para arrancar dinheiro do povo. Queriam sempre mais dinheiro, mais poder, mais prestígio. Essa descrição de Pedro é o retrato exato do que estamos vivendo hoje, irmãos. Nós estamos vivendo exatamente isso hoje. Pregadores cheios de avareza, que deturpam a palavra de Deus e jeitosamente a utilizam para fazer arrecadações robustas com o propósito de enriquecimento próprio. Ao pensar, irmãos, sobre essa grosseira caricatura do cristianismo, sobre o pecado que por causa desses apóstatas é associado o nome de Cristo, como isso traz escândalo para o evangelho, sabe como é que Pedro termina dizendo, o versículo 14? Malditos. É isso que Pedro diz. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Pedro não alisa, não. Ao pensar como o nome de Cristo está sendo deturpado, como a visão do evangelho está sendo uma caricatura para o mundo aí fora, Pedro exclama, malditos. O apóstolo não está amaldiçoando, está apenas antevendo que eles serão alvos da maldição de Deus com toda a sua fúria. Quarto lugar, pecado da apostasia, versos 15 e versículo 16. Vou ler logo de uma carreirinha só. Que aqui vai estar tratando do pecado da apostasia. Eles quem? Os malditos, os falsos mestres, as nodas, os cobiçosos, os cheios de adultério. Eles abandonaram o caminho reto. O que é o caminho reto? Senão o caminho do Senhor, senão a caminhada cristã, senão o caminho da verdade. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão, no caso Balaão,
foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez dos profetas. Irmãos, olhando para os versos 15, quando diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Em vários sentidos, irmãos, os falsos mestres são semelhantes ao profeta Balaão. Se você quer saber que é Balaão, ele é mencionado lá em Números 22, 38. E vocês sabem que Balaão foi profeta midianita e foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Era um falso profeta, Balaão, era um bruxo. E que o rei disse assim: olha, eu quero que tu use as tuas artimanhas, a tua mandinga, para amaldiçoar Israel, para amaldiçoar esse povo de Deus. E ele ficou um pouco reticente, e aí o rei Moabe disse: não, mas eu dou dinheiro a tu para tu fazer isso. E o interessante é que ele aí lança maldição sobre eles. Aí o que é que acontece? Na hora que ele ia lançar maldição sobre o povo de Israel, o que era que acontecia? Deus usava a boca dele e lançava bênção para Israel. Aí o rei que contratou ele ficava bravo: que fé que tu fez? Eu não tomo dinheiro de novo. E ele: mas rapaz, o Senhor, é porque o Senhor fez isso aí. Dá dinheiro ao bicho de novo. Aí ele vai lá para amaldiçoar. E nesse processo, vai uma jumenta ter que advertir o burro do Balaão. Uma jumenta advertindo o burro. A jumenta pregando para o jegue. É nesse nível que os falsos mestres chegam, irmãos. Passaram-se por porta-vozes de Deus e induzem os outros a pecar. Como ele não conseguiu profetizar maldição contra Israel, ele usou artimanhas para acabar com o povo de Israel. Ele disse: olha, já que eu não estou conseguindo falar, que o Senhor está mudando minha boca, empurra mulheres de outras nações, mulheres que não são piedosas, mulheres que adoram outros deuses, mulheres devassas, para os filhos de Israel começar a se relacionar com elas. Eu vou dizer que vocês façam isso. Aí essa artimanha dá certo. E aí foi o rei que queria contratar que deu dinheiro, ele fez isso. Porque na hora que Balaão ia falar, Deus mudava. Aí ele só dá uma coisa: empurra mulheres pagando no meio deles aí. Para eles terem relações, para eles se contaminar com os deuses dela e a desgraça toda. Mas a principal semelhança entre os falsos mestres e Balaão é o fato de usarem o ministério como meio de enriquecimento material. Balaão, profeta midianita, que foi contratado pelo rei Moabe para amaldiçoar Israel. E sua motivação maior era aceitar a proposta com dinheiro. Esses falsos mestres, eles saem de dentro da igreja, irmãos. Paulo, quando vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele diz: olha, eu estou indo agora, vocês não vão ver mais meu rosto. Mas eu quero dizer que depois da minha partida, vai surgir no meio de vocês lobos. Lobos vão surgir. A primeira epístola de João, 2,19, diz uma coisa interessante. Diz assim: eles saíram do nosso. Eu vou ler dos versos 18, só para vocês entenderem. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles que esses anticristos, saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. Mas eles saíram de quem? Saíram de nós. É a mesma coisa que Pedro diz: surgirão dentro de nós. Um dia professaram a fé, conseguiram ingressar na membresia da igreja, porém abandonaram o caminho reto e se extraviaram, apostataram da fé.
venderam sua consciência, negociaram a verdade. A conveniência suplantou a convicção, tornaram-se discípulos de Balaão, o profeta que, por amor ao lucro, ensinou os inimigos de Deus a seduzirem Israel por meio de relacionamentos ilícitos. Esses falsos mestres estão dispostos a usar qualquer expediente para arrecadar dinheiro, ainda que isso implique ensinar ao povo pecar. Pedro não está descrevendo, irmãos, aqui os pagãos lá de fora, o seu vizinho que não crê em Cristo. Ele está descrevendo alguém dentro da igreja, os apóstatas. O apóstata é aquele que um dia fez uma profissão de fé por Cristo no meio do povo de Deus, mas nunca se converteu. Junta-se à igreja por todo tipo de razão, exceto a razão certa. Mais cedo ou mais tarde, ele sairá da igreja e tentará arrastar atrás de si os fiéis. Irmãos, que nós olhamos para a nossa vida e saibamos verificar como é que está a nossa conduta diante do Senhor e a nossa consciência diante de Deus. Eu quero, para finalizar aqui, vocês vão ver que essa lista do caráter dos falsos mestres, eles são insubmissos, versos 10, eles são ignorantes, versos 11 e 12, eles são insaciáveis em cobiça e avareza, versos 14 e 16, eles são ilusórios em sua aparência, verso 17. Se você está atento nesse estudo de 2 de Pedro, você percebeu que quando nós passamos pelo capítulo 1, nós vimos uma lista de 7 virtudes, que ele diz, olha, acrescentar a fé, essa lista está aqui, ele diz, olha, por isso mesmo, empenhe em acrescentar a fé à virtude, a virtude do conhecimento, o conhecimento do domínio próprio. Lembra dessas 7 virtudes aqui, que ele linkou no versículo 8, no capítulo 1, a partir dos versos 5? A lista desses 7 itens que está lá no capítulo 1, ela é com referência a essa lista dos falsos profetas do capítulo 2. Se a lista do capítulo 1, que é a lista de qualidade que o cristão deve colocar uma acima da outra, acrescentando esses degrauzinhos, essa lista do capítulo 1, ela faz o contraste com essa lista deplorável da conduta dos falsos mestres do capítulo 2. E o modo pelo qual ele e os falsos mestres vivem, segundo sua fé hipócrita. Lá na lista do capítulo 1, ele fala de virtude. Lá é virtude. O que é que os falsos mestres oferecem? Desonra. No lugar de conhecimento, cegueira. No lugar de domínio próprio, licenciosidade. No lugar de perseverança no bem, perseverança na perversidade. No lugar de fraternidade, ódio pelos filhos de Deus. No lugar de amor verdadeiro, sua terrível ausência. Esse é o contraste da lista de virtude do capítulo 1 com essa lista deplorável do capítulo 2. Meus queridos, que nós possamos, como igreja em conjunto, trabalharmos cada vez mais para a melhoria da nossa igreja. Se Deus nos permitir, daqui a um tempo, nós pudermos conhecermos melhor, ter um filtro melhor as pessoas que querem ser membros daqui, fazendo uma entrevista pessoal com elas, sabendo o que elas creem. Futuramente, quando nós colocarmos, porque nós vamos estar aqui, nós vamos passar, se o Senhor nos arrebatar, não nos arrebatar, a igreja vai ficar. Que nós possamos arrochar o nó para que os novos pastores que vão assumir esse lugar aqui depois que nós morrermos, eles passarem pelo um pente fino maior, para que com a nossa ida, falsos lobos não venham acabar com esse ministério. Que nós venhamos fazer estatutos, entrevistas, para que quando nós deixamos o pente mais fino para a chegada de novos pastores, que um dia vão surgir por aqui, nós não vamos saber nem quem, e às vezes eles nem vão conhecer a gente, mas
A igreja vai passando, os cristãos vão morrendo e a igreja de Cristo vai se renovando. E com a igreja de Cristo que vai se renovando, no meio dele vem o joio também, com trigo. E que nós já possamos pensar no futuro da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. E tenhamos discernimento para enxergarmos os falsos mestres no nosso meio. Deus abençoe.